é que essa questão da chegada do povo de Israel em Canaã traz muitas questões. Na verdade, é uma coisa que a gente já está estudando há 2 semanas e que vale a pena a gente se debruçar nesse assunto, entender mais. Eu mesmo tive que ver alguns vídeos, alguns, alguns lugares para poder compreender melhor esse assunto. É importante a gente ter noção disso porque essa história de Josué é muitas vezes usada por críticos da Bíblia para questionar o caráter de Deus. Mas essas 2 semanas nós estamos vendo que tudo que Deus fez, tudo que Deus agiu, a maneira como Deus agiu com aqueles povos envolveu muita paciência, envolveu muita misericórdia e compreensão e oportunidades de salvação que Deus deu para aquelas pessoas, certo? Então por isso que hoje a lição nós vamos falar sobre livre-arbítrio. Esses versos que tem aí falam sobre as leis da guerra. Deus deu algumas leis, algumas instruções para o povo com relação a essas guerras que eles teriam que travar. Então, em Deuteronômio 20, verso 10, por exemplo, diz que o povo de Deus, quando fosse lutar contra esses inimigos de Canaã, antes de qualquer batalha, eles tinham que oferecer um tratado de paz. Eles teriam que oferecer a oportunidade da paz. Olha como Deus é. Olha como Deus é. Deus sempre gosta de oferecer duas opções em todas as situações. Ele diz, olha, cheguem na cidade que vocês forem lutar e ofereçam a possibilidade de não precisar lutar. Porque o propósito de vocês não é esse. Eu não chamei vocês para serem destruidores, para procurar a paz. Se o povo não quiser a paz, aí vocês vão ter que usar a guerra, infelizmente. Mas ofereçam a possibilidade da paz. E aí do verso 15 a 18, e do 13, do 12 a 18, ele já começa a detalhar que nessas cidades que não aceitarem a paz, as cidades cananeias que não aceitarem a paz, aí vocês podem passar o rodo, vocês podem destruir tudo que tiver fôlego de vida, vocês podem arrasar e destruir, e não fiquem com nada que pertence a eles. Não fiquem com riquezas, não fiquem com peças de roupa, não se apeguem a nada que vocês forem destruir. Destruam tudo e juntem todos os despojos e queime, destrua, porque isso não é para vocês guardarem, isso não é para vocês reutilizarem. E lá em Josué 10:40 mostra que Josué seguiu à risca essa ordem de Deus. Destruiu e acabou com tudo que havia pela sua frente. Então, essa expressão que Deus usa, de entregar tudo que havia na mão dos cananeus para destruição, é a expressão herem, que é a lição que fala. É a mesma coisa que condenado, amaldiçoado ou entregue à destruição. Então, isso significa que todos esses objetos, tanto animados quanto inanimados, estavam agora debaixo do controle de Deus, debaixo da ação de Deus. O mesmo Deus que deu a vida, agora ele estava tomando essa vida para ele de volta. Então, é preciso entender essa prática do herém como a eliminação de um povo, no contexto da guerra, à luz do grande conflito entre Deus e Satanás, certo? Então, quem está do lado de Deus, quem escolhe ficar do lado de Deus, escolhe a vida. E quem escolhe ficar contra Deus é a morte. Então, gente, desde sempre, e até o dia que o mal não existir mais, o salário do pecado sempre vai ser a morte. Não é só hoje que o salário do pecado é a morte. Desde sempre, o salário, o resultado de quem escolhe ficar contra Deus, é procurar a morte. Nunca houve um meio termo. Nunca houve, escolha o caminho de Deus e você vai viver bem. Escolha o caminho de Satanás, o caminho diferente, e você vai viver, só que não tão bem assim, não. O lado de Deus é vida e vida em abundância, vida plena. Amém. O lado de quem fica contra Deus é a morte, é caminhar para a morte. Então, para aquelas nações também eram apresentadas duas opções. Fiquem do lado de Deus, do lado do povo de Israel, ou então permaneça apegados aos seus ídolos e morra. Só existia dois lados. Se você está conectado à fonte da vida, você vai viver e essa vida vai transbordar de você. E longe de Deus só a morte. Então,
por isso que aqueles povos, muitos deles foram destruídos por causa disso, certo? Agora, um detalhe que a gente tem que prestar atenção. Muitos críticos da Bíblia, muitas pessoas que não acreditam em Deus, eles pegam essas histórias de guerras, de destruição e falam que Deus era muito duro. Gente, existe uma coisa chamada anacronismo. O que é isso? É você pegar a cultura, pegar elementos da cultura da Bíblia e julgar de acordo com a cultura de hoje. Por exemplo, essas guerras que aconteciam, essas guerras de tomar um povo, de desapropriar ele do território, de chegar no lugar e destruir várias cidades e tal, hoje para nós isso é uma coisa ruim. Isso é uma coisa... não, sempre foi ruim, mas hoje para nós é uma coisa absurda, é uma coisa fora do normal. A gente fica horrorizado com uma coisa dessa. Só que as pessoas do tempo da Bíblia, embora elas também achassem ruim, mas para elas era normal. Para elas era uma coisa comum. Elas estavam acostumadas com esse tipo de coisa. Ah, a nação tal tomou a outra. Ah, um povo, aquela tribo lutou contra aquela tribo. Ah, aquele clã dominou aquele outro clã, tomou o território dele. Isso eram coisas comuns. Essa era a realidade daquela época. Ainda mais que, naquela época, o povo de Israel era governado diretamente por Deus. Era o governo teocrático. Não havia rei, não havia imperador e nem havia presidente. Não havia parlamento, não havia senado, não havia deputado, não havia vereador, não existia nada disso. O governante direto do povo de Israel era o próprio Deus. E naquele contexto em que as nações tinham que usar a espada para conquistar os seus territórios, Deus também teria que se valer desses meios. Então teria que usar a guerra. Então, o governante do povo de Israel era o próprio Deus. Por isso que ele ordenava essas batalhas, por isso que ele ordenava essas guerras. Agora, guarda isso que eu vou dizer para você. A maior crítica que as pessoas têm com relação a essas guerras é o fato de quando Deus mandava matar, ele mandava matar tudo. Homens, mulheres e crianças e jovens. Vamos entender isso aqui. Algumas dessas ordens têm um caráter de hipérbole. O que é uma hipérbole? É uma ideia um pouco exagerada, um pouco generalizada, abrangente. Então, destruição total não quer dizer aniquilação total. Quer ver um exemplo? Tem algumas passagens da Bíblia que mostram que, por exemplo, tal rei destruiu todos os amalequitas a fio de espada, não deixou sobrar nenhum. Capítulos depois, quem é que aparece de novo? Os amalequitas. Como é que eles foram destruídos num capítulo e logo depois eles aparecem lutando de novo? Entendendo? Então, às vezes é uma expressão que a Bíblia usa para mostrar que foi uma derrota predominante. Foi uma derrota de grande expressão. Quer ver um outro exemplo que parece um hipérbole na Bíblia? Uma expressão generalizada ou exagerada? É o próprio Jesus que usa no Novo Testamento. Jesus diz, olha, se tua mão direita te faz tropeçar, arranque. Se teu olho direito te faz tropeçar, arranque e jogue fora. Isso é literal? Não é. Isso é uma expressão hiperbólica. Então, essas ordens de destruição provavelmente não era para destruir também os bebês. Até porque isso seria uma coisa muito, muito séria. Então, provavelmente alguns cananeus tenham sobrevivido. Além do fato de que muitos israelitas cometeram o erro de não destruir totalmente os povos, e por causa disso, isso tornou laço para eles. Esses povos que eles pouparam acabaram influenciando eles na idolatria, certo? Então, a gente tem que olhar para a Bíblia dessa maneira, analisar ela dentro do seu contexto, analisar ela dentro da sua configuração, certo? Então, gente, uma outra coisa importante é o seguinte: a gente sempre pensa assim, Deus mandava matar, Deus mandava destruir, Deus mandava atacar somente os povos cananeus. E quando era o próprio povo de Israel que errava, não tinha essa punição dessa maneira. Tinha sim. O livro de Josué, ele é a prova que existia o livre-arbítrio para os dois lados. Se eu estivesse do lado de lá e eu quisesse me converter e sobreviver, era só passar para o lado de cá.
como Raabe e os gibeonitas fizeram. A graça era estendida para os dois lados. Quem estivesse do lado da perdição, quem estivesse do lado da idolatria, dos povos de Canaã, e quisesse ser convertido, e quisesse ser poupado da matança, era poupado e Deus aceitava e abençoava. Agora, quem estivesse do lado de cá, e não estivesse satisfeito com as bênçãos do lado de cá, e quisesse participar da destruição do lado de lá, também Deus não iria impedir. A pessoa escolheu o caminho dela, e aí a pessoa era destruída também, como foi o caso de Acã, que nós vamos ver, acho que próxima semana. Então, Raabe e os gibeonitas é a prova de que havia salvação para os de fora. E Acã é a história de que existe pessoas que escolhem o caminho da perdição, escolhem o caminho da destruição, certo? Então, existe livre-arbítrio, existe dois caminhos para cada um dos dois lados, certo? Então, Deus não vai forçar ninguém a escolher o caminho da vida. Ele vai oferecer todas as vantagens. Ele oferece benefícios incalculáveis para você estar do lado dele. Mas, infelizmente, muitos rechaçam a oportunidade que Deus dá e preferem ficar do lado do erro. Isso é uma coisa muito absurda. E uma coisa mais absurda ainda é o seguinte: a salvação das crianças que morriam naqueles conflitos dependia inteiramente dos pais. Se os pais sabiam que quando o povo de Israel chegasse a destruir tudo, inclusive as suas famílias, então a responsabilidade pela morte dos filhos era dos pais. Se eles tivessem pensado na família deles antes, se eles tivessem pensado nas consequências da rebeldia deles, eles teriam abandonado os ídolos e teriam passado do lado do povo de Israel, teriam se rendido. Mas eles preferiam morrer agarrados aos ídolos e ver a perdição da sua família. Então, gente, a história de Canaã mostra, a história dessas conquistas mostra a terrível realidade do grande conflito, a terrível realidade das pessoas que escolhem o caminho errado. Então, gente, de que lado você está hoje? Que lição a gente tira dessas decisões dos cananeus para a nossa vida? Tem pessoas que estão deixando a sua família se perder, estão deixando a sua família ir para o lado errado, ir para o lado da perdição, e não fazem nada para impedir isso. Assim como os cananeus deixavam isso acontecer. Seus bebês morriam, seus filhos morriam nos conflitos, e eles não davam o braço a torcer, não abandonavam os ídolos. Tem alguma coisa na sua família, na sua casa, que está fazendo a sua família se prostrar diante de Satanás? Está fazendo a sua família dar espaço para Satanás? Ele está tendo algum acesso à sua família de alguma maneira? E você tem a oportunidade de mudar isso, de fazer a sua casa ser abençoada, de fazer a sua casa ser transformada, e você não está deixando isso acontecer. Essas histórias a gente tem que aplicar para a nossa vida. Deus oferece dois caminhos, tanto para nossas famílias como para nós individualmente. Escolhe, pois, a vida para que vivas. Você é livre para escolher. Você é livre para escolher ser abençoado ou querer ser amaldiçoado. Então só existe dois lados. E Deus espera que você escolha o lado da paz. Escolha o lado da bênção, escolha o lado da vida. Ele ainda está de braços abertos, ele ainda tem portas abertas para todos aqueles que quiserem permanecer e ir para o lado dele. Então, faça sua decisão hoje. Amém? Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por essa lição. Muito obrigado, Senhor, por essas histórias que nos chacoalham, que nos fazem a gente cair em si e perceber as escolhas erradas que nós fazemos. Nos ajuda, Senhor, a repensar nossas atitudes e escolher estar do lado da vida. Amém. Para que nós possamos ter vida em abundância e vida eterna. Amém. Abençoa agora o estudo do livro, que nós possamos orar com mais ousadia, ousar pedir mais e falar contigo mais abertamente. Fica com cada um que está aqui, traz-nos amanhã também de volta, e abençoa o culto hoje nas igrejas, onde quer que as pessoas forem, e
Que o Senhor possa estar presente em nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém.